Olá, caros amigos, bem-vindos ao nosso canal Benil Friburgo Foco. É um prazer que vocês juntos de nós. Hoje nós vamos falar de Bereshit, Gênesis 41, 53 a 42, 18. Justamente quando se termina os 7 anos de fartura e começam a vir os 7 anos de fome. E a família, os filhos de Jacó vão ao Egito buscar provisão antimego. Quer saber o que vamos falar? Venha conosco, roga a vinheta, porque vamos falar dentro dos comentários de Rashi, também dentro dos comentários da Hassidut. Vem conosco. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, caros amigos. Como nós estamos falando, hoje nós vamos falar dos anos de fartura que terminou no Egito. Nós sabemos que Yosef foi colocado como vice-rei, teve o sonho do faraó, interpretou o sonho do faraó, interpretou o sonho do faraó. Os magos, as pessoas inteligentes do Egito não conseguiram discernir. Ele discerniu, falou, atribuiu tudo para Rashi, para o toda a sua sabedoria, tudo que ele tinha, e tudo aquilo que ele conseguiu para discernir, ele atribuiu a Rashi. E depois foi colocado como vice-rei do Egito, um grande governador. E ali ele começou a administrar o Egito de forma espiritual, temente, social, politicamente, em todas as formas. E no sonho ele viu 7 anos de fartura e 7 de fome. Mas vamos relatar aqui nesta parte da Parashá o término desta fartura. O que aconteceu aqui no término? Vamos lá. E 41, 53. E terminaram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como Yosef dissera, e houve fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Vamos lá, gente. O que é o cumprimento exato, tá, gente? Começa o cumprimento da previsão, o início do período da fome geral, exceto no Egito, que possui alimentação. Vamos lá. O Rashi registra que o cálculo dos sonhos de Faraó se cumpriu literalmente, tá, gente? E por isso a interpretação de Yosef foi confirmada, enfatizando a providência. O comentarista Malbi diz que a prosperidade foi dada para ser administrada. O ciclo revela intenção divina através da administração humana. A Hassidut, gente, interpreta os 7 anos de fartura simbolizam períodos de revelação espiritual. Os 7 anos de fome simbolizam ocultação, necessidade de ambos visa o refinamento da alma. O fato de a providência permitir alternância de um plano pedagógico, abundância é para criar reservas espirituais morais. Aplicação prática. Judeus e Benenua, em abundância, fome, reservas não só materiais, mas de caráter, hábitos de generosidade, disciplina, presença. Planeje para emergências com caráter, tenha generosidade. Visualize celeiros, tá, gente, na sua vida. Sempre me visualize celeiros cheios, diga mentalmente, minha abundância será usada para sustentar o mundo. O Baal Shem Tov excluía transformar a prosperidade em partilha. Os Rebbeim do Rabat contam que as pessoas que, avisadas por sonhos, escocaram e depois salvaram a comunidade. Então a gente vê, gente, o importante a gente partilhar, servir as pessoas,
ajudar as pessoas, ter generosidade, ter caráter, né? Ter planejamento. Olha, aqui nessa paraxá, ela vem trazendo para a nossa vida como é importante a gente ter reservas espirituais, reservas morais, generosidade, caráter, disciplina e também compartilhar aquilo que é preciso compartilhar. Sempre, gente, sempre ajudar as comunidades a ter luz para ser comunidades salvas de caos e calamidade, tá, gente? Quando a gente fala de salvação, não é salvação que dizem por aí que você se salve lá pro céu, que é um lugarzinho lá, não. Gente, esse mundo foi criado por um propósito. A Shein nos criou com um propósito. O propósito de aqui ser o lugar da presença divina, da moradia dele, tá, gente? O ser humano foi criado com missão. Então, o ser humano sempre quer procurar o quê? Fugir da sua missão. Fuga. Não fuga. Isso também faz parte do caráter. Não fugir daquilo que a Kadosh Baruch Hu nos deu. Ou seja, o 48:54 diz: quando toda a terra do Egito se esfomeou, o povo clamou ao faraó por pão, e o faraó disse a todo o Egito: ide a Yosef, e o que vos disser fazei. Crise pública gera procura por solução. Autoridade delegada de poder a José. Rashi, o clamor sinaliza desespero do povo, reconhecimento da autoridade, a ordem de faraó sobre os status de José. Malbim demonstra que quando o povo sofre, lideranças são obrigadas a agir. A delegação para José mostra a confiança na competência. Hassigut, o clamor coletivo espelha o chamado interior da alma. Quando ela precisa de conserto, Yosef representa o canal divino preparado. Aplicação prática. Ouça os clamores reais. Fome, isolamento, injustiça. Direcione pessoas e estruturas capazes. Se você, o que pode ajudar, responda. Tá, gente? Responda. Se você pode ajudar, responda. Não deixe as pessoas na mão. Não deixe, como diz o ditado hoje, que as crianças falam com a gente: deixei você no vácuo. Então, gente, não deixe ninguém no vácuo. Não deixe ninguém vazio. Não deixa ninguém na mão, não deixa ninguém sofrendo. Mostra que você é uma pessoa piedosa, mostra que você veio para fazer diferença no mundo. Não, tá? A Shein, a árvore fala, reconheceu os status e a luz que estava Yosef. Será que precisa alguém falar de você para você fazer o bem? Não precisa. Faça o bem sem ninguém fazer notoriamente você. Não precisa disso. Mas se fazer, te reconhecer, Baruch Hashem, mas faça, não precisa você ser reconhecido para fazer o bem. Não, de forma alguma. Vamos lá, gente, continuando aqui. Esta paraxá diz assim: e quando a fome escava sobre toda a superfície da terra, Yosef atribuiu todos os armazéns onde havia comida e vendeu ao Egito. Mas a fome só recrudescia na terra do Egito. José abre os celeiros que organizara e começa a vender ação prática. Rashi diz: observa que tudo estava pronto, graças ao planejamento durante os anos de fartura. Malbim destaca a função social da administração, provisão para a nação e estrangeiros. Assegura que o armazém simboliza o coração, a escritura espiritual, pronta para distribuir luz, bênção. Abrir armazéns é distribuir o que foi investido. Na aplicação prática, organize para a nossa vida, organize recursos, gente, contatos e práticas para poder agir em emergência. Não deixe a preparação ser apenas teórica. Crie hoje, tá, gente? Crie hoje um exercício para a nossa vida. Crie hoje um armazém espiritual, uma lista, contatos para ajuda, itens essenciais, serviços locais. Procure ser uma pessoa ativa, tá, gente? Uma pessoa ativa, uma pessoa que ajude as pessoas, planeje. Tem pessoa, hoje eu estou com fartura, estou com um pouquinho a mais, eu vou sair, não tem não, você pode sair, você pode gastar, faz o que quiser. O dinheiro é teu, não é? É isso que muitas vezes falam, o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Mas a arrogância, ela gira, não é isso? A arrogância, ela gira. Que a gente dá, às vezes, a provisão para sustentar você e tua família, para ajudar
os necessitados, os carentes, aqueles que precisam de provisão de alimento. Isso também na parte espiritual, acho que nos enche de sabedoria, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para ajudar as pessoas a sair do caos, não só material, físico, mas do espiritual também. Vamos lá, gente, continuando. E toda a terra vinha ao Egito para comprar de José, porque havia aumentado a fome de toda a terra. Para os distantes, reconhece a fonte de provisão. O Rashi e o Malbi notam que o plano de José teve alcance internacional. A sabedoria de um justo beneficia muitos. A seguinte, como uma fonte de luz é clara, todos a procuram. O mérito individual pode gerar salvação coletiva. A aplicação prática, seu trabalho honesto, ético, pode atrair e beneficiar além do seu círculo. Preze a integridade. Então, gente, a pessoa íntegra, gente, o que ele faz expande, né? Expande, né? E favorece muitos, não só a sua localidade, seu bairro, sua cidade, mas outros lugares também. Isso transmite luz ao mundo. É muito importante, gente, muito importante. Ser uma fonte de luz e bênção para o mundo. Vamos lá, gente. E muito importante, ter um trabalho honesto, um trabalho ético, né? Ser uma pessoa declarada, né? Uma pessoa limpa, páginas brancas. Fica um ditado, ficha limpa, né, gente? Que diz aí na política, o trabalho da ficha limpa, apesar que aqui no Brasil tá difícil, né, gente? Não quero comentar em detalhes, né, gente? Ficha limpa aqui tá difícil. De todos os lados, de todas as maneiras. Vamos lá, gente. 41:57 diz assim: e a fome se estendeu por toda a face da terra. José abriu todos os armazéns e vendia a cada um. Mandou do Egito mantimentos a toda a terra. ênfase da continuidade da ação de distribuição desde o centro do Egito. O Rashi Malbi reafirma a universalidade do socorro provido por José. A segunda, divisão da provisão, a imagem da difusão da luz espiritual. O justo, administrando, cria canais sustentadores. Canais de sustento, né, gente? Ali a fome era grande, né? José teve que ajudar as pessoas, enviar mantimentos. Sabe qual é o melhor mantimento, né, que a gente pode dar para as pessoas? Se você tem condições financeiras, monta uma empresa e dá emprego para as pessoas. Se você é o presidente, o governador, abre as condições de emprego para as pessoas. Abre condições, facilita as pessoas a ter o quê? As pessoas de um pouco renda que querem investir, facilite as pessoas a abrir empresa, gerar fontes de emprego. Não o povo viver de mixaria, né, gente? Mixaria, como diz o ditado, o famoso Robin Hood, rouba dos ricos para dar aos pobres. Isso é ladrão, isso é roubo também. Não adianta, gente. Então, a melhor maneira de você ter uma comunidade, um país justo, um lugar justo, gente, é o quê? É distribuindo dignidade para as pessoas. Dignidade não é dar 300, 400, 500 reais, Bolsa Família, isso daquilo, bolsa daquilo, isso aquilo não, gente. Dignidade é gerar empregos, abrir condições para as pessoas ter condições de trabalhar, de ganhar um pouco só do seu rosto, com dignidade e caráter, né? Migalhinhas para o povo. Então, gente, isso é a questão que muitos hoje querem status, não me aparecer e manter a pobreza para dizer que é muito bom. Então, gente, falar que vai acabar com a pobreza, desde quando eu nasci, né? Eu nasci em 1970, e até hoje eu vejo gente falando, vamos acabar com a pobreza, acaba porcaria nenhuma, desculpa falar, e a pobreza não acaba, né, gente? Porque Deus criou rico, criou pobre, cada um tem uma função no mundo. Então vamos lá, gente. Continuando, me desculpe falar aqui porcaria nenhuma, né, gente? Desculpa eu tô um pouquinho mais baixo, né? Mais chulo. Desculpa aí, tá, gente? Não foi intenção, mas veio assim, eu poderia até ter programado e falar melhor. Desculpa. Então, gente, aqui
nós estamos vendo as ações práticas, tá, gente? Vamos entrar aqui no 42:1. Então, viu Jacó que havia um alimento no Egito e disse aos seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Jacó toma conhecimento e pergunta: por que hesita a convocação à ação? Acho que é precaviu por ouvir, ressalta que Jacó identifica a oportunidade prática para salvaguardar sua família. É dever da liderança familiar agir como alternativa para a sobrevivência. Jacó representa a alma exilada que ouve de possibilidade de sustento, redenção e incita a ação. Aplicação prática. Quando surgem opções que preservam a vida e dignidade, não existe por orgulho, haja com prudência. Então, gente, tem oportunidade para ajudar, para salvar a família, para você preservar uma dignidade, não existe. Não haja com orgulho, haja com prudência, tá, gente? Então, muita prudência. 42:2 diz: eu ouvi que há mantimento à venda no Egito. Descer lá e comprar para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Orgue prática para garantir sobrevivência. Hashmab, a palavra viveremos e não morreremos é literal e moral, proteger a continuidade da família. Ação pela vida é prioritária. Racionalidade e fé se unem. Aplicação prática. Em crise, priorize medidas que salvaguardam a vida física e moral. 42:3. Os 10 irmãos de Yosef desceram para comprar do Egito. Nigo e a Benjamim, irmão de Yosef. Jacó o enviou com seus irmãos, porque disse: quiçá lhe aconteça desastre. Jacó requer Benjamim por meio de um infortúnio de perder o filho. Racha explica o temor paterno, lembrança da perda de Yosef. Mob, calma ao querer decisões, prudência se mistura ao medo. Racha diz: o cuidado de Jacó é humano, a providência trabalhará mesmo dentro do temor. Retenção de Benjamim prepara outro aspecto para a história. Intenção e retificação. Aplicação prática. Reconheça seus medos. Não permita que eles impeçam cumprir obrigações necessárias. Busque equilíbrio entre proteção e confiança. Né, gente? A gente sempre fala em equilíbrio, é importante, né, gente? Ter esse caminho do meio, tá, gente? Para que nós possamos ir para frente, prosperar, vencer em qualquer situação. Vamos lá, gente. O exercício de coragem e prudência. Escreva seu temor e uma ação segura que você pode tomar para proteger-se e para realizar a responsabilidade. 42:4. Os filhos de Israel foram entre os que iam para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. A necessidade era coletiva. A nação também foi buscar sustento. Reforça a solidariedade e responsabilidade comunitária. E Yosef era o governador da terra. Ele é o que fazia vender a todos os povos da terra. Os irmãos de Yosef vieram, expressionaram de tigueiro com o rosto em terra. Reunião dramática. Os irmãos se curvam sem reconhecer o irmão. A seleção no sonho de Yosef, eles se prostram em cumprimento profético, a volta do rejeitado ao poder e ironia providencial. Hassidut e o Zohar fala: a inversão social é paradigma da redenção. O oprimido será instrumento de salvação. História contém lições sobre humilhação e elevação. Aplicação prática para a nossa vida. Manter humilde. Jamais despreze alguém que hoje parece significante. O mundo pode verter papéis. É o que sempre fala, gente. A vida é como uma roda gigante. Você hoje despreza uma pessoa, hoje você maltrata, hoje você inquire sobre a pessoa, faz tanta coisa. Amanhã, gente, a vida pode dar a volta por cima. Muitas vezes não pode ser nem você, mas pode vir sobre seus filhos, sobre netos, assim por diante. Então é muito importante, gente. Não acha que você é o imperador, não, hein? Não haja com domínio sobre circunstância, não. Tá, gente? Lembre-se, Hashem é piedoso, compassivo. E ele lembra sempre dos humildes, do pobre, do necessitado, do afrontado, do humilhado. Tá bom, gente? Yosef foi vendido, parou em prisão, foi tudo um ticum, né? Foi tudo um conserto, e ali teve tudo a providência divina. Mas, olha bem, gente, você não tem direito de humilhar ninguém, você não tem direito de massacrar, não temos esse direito, gente, não, de forma alguma de fazer as pessoas se sentirem significantes, de forma alguma. Cuidado, muito cuidado, tá, gente? Cuidado, por favor.
Cuidado, os papéis podem verter como está escrito aqui, como explica o Hassidut. Lembre-se de tempos em que você precisou. Pratique compaixão. Quem não precisou de compaixão, gente? Quem precisou de ajuda? Né? Então, gente, pratique ajuda, seja bom. E se você nunca precisou, ajude. E não deixe de ajudar, porque você não sabe o que é o dia do amanhã. Então, vale a pena ajudar, tá, gente? Vale a pena ajudar, vale a pena ser compassivo, piedoso, amoroso, tá, gente? Yosef viu a seus irmãos e reconheceu, você fez descanso para com eles, falou duramente, dizendo de onde viestes. Gente, José entendeu. Cada um entrou por uma porta, né? Existia no Egito portões diferentes. E o pai de Jacó falou, cada um vai entrar de uma maneira na situação lá. Por quê? Porque vocês são muito bonitos, são muito formosos, vocês são diferentes. Vocês são diferentes, são lindos, formosos, são fortes, robustos, né? E vão querer pegar vocês para fazer trabalho lá, né? Trabalho lá, né? Então, né? Alguma coisa com vocês. Então entra cada um por portão diferente. Então, por tudo isso daí, Yosef discerniu e entendeu, e falou, não, vocês são espiões. Vocês são espiões, eu estou conhecendo. Vamos chegar lá, tá, gente? Vamos entender. Vamos lá. E José reconhece, mas age com severidade. Foi um teste, né, gente? Foi um teste, né? José foi muito pedagógico, entendendo, como diz aqui o Rashi. José deliberadamente se comporta como estrangeiro, para provocar comportamento e textuar arrependimento. José não quis ser pesado, ele quis só testar, checar, e ver onde estava a intenção dos irmãos, se houve arrependimento, techuvá, né, gente? Vamos lá. O Mob, motivações inclui proteger o segredo e testar a integridade dos irmãos. A raça do justo, às vezes, oculta-se para produzir transformação moral. Esse é um ato educacional não vingativo. Você não estava se vingando, gente, de forma alguma, porque nós vemos lá na frente que ele atribuiu tudo o que aconteceu a Hashem. A venda, a prisão, que passar por tudo que passou. Então nós vemos que tudo foi uma providência divina. Ele entendeu isso. Ele não foi vingativo, tá, gente? Ele estava querendo apenas produzir nos irmãos uma educação, moralidade. Vamos lá, aplicação prática. Na correção, não use na correção, use sabedoria, tá, gente? Desculpa, use sabedoria pedagógica. Às vezes, rigor com compaixão ajuda a abrir a consciência do outro. Rigor com compaixão. Tem gente que confunde gritar, falar alto, esbravejar com educação. Não é. Não é isso. Não. Isso não é. Ser rigoroso não é isso. Educar não é isso. Vamos lá, gente. Yosef reconheceu, mas eles não reconheceram. A ironia do reconhecimento unilateral. Os anos mudaram a aparência. Os irmãos não perceberam. Hassidut, o justo mantém memória interna do passado. O reconhecimento divino existe mesmo quando o mundo não nota. Aplicação. Agir por justiça, mesmo quando sem reconhecimento social. Mesmo que as pessoas não te reconheçam. Haja de forma correta, tá, gente? E José lembrou de seus sonhos que tivera acerca dele e disse-lhe, vós sois espiões, como nós falamos, se lembra? Viestes para ver a nudez do país, acusação dura usada como teste. Yosef lembra seus irmãos e usa a linguagem de acusação para provocar confissão e ação. Lá, gente. O Malb diz aqui, o procedimento é jurídico, pedagógico, criar uma situação que expõe tensões. Assim que temos nudez, pouco vulnerável, remete a poucos sensíveis da alma. Tá, gente? O confronto de forças habituais e de responsabilidade. Tá, gente? Então, temos aqui exercícios de fé na nossa vida. Vamos continuar aqui. O que é Hassidut, o que é o Rashi, o que eles trazem de aplicação prática para a nossa vida, que podemos ganhar na nossa vida. Vamos lá, gente. O que diz aqui? Hassidut diz assim, o termo nudez, pouco vulnerável, remete a poucos sensíveis da alma.
o confronto, força habituais de responsabilidade. Confrontos éticos, se justos e com o temor de Deus, podem resultar em reparação, mas deve visar correção, não humilhação gratuita. Gente, confrontar de forma ética, não humilhar, tá, gente? Buscar reparação de forma ética, correção, mas não humilhar. E disseram-lhe: não, meu senhor, teus servos vieram comprar alimento. Nós somos 12 irmãos, e eis que o caçula está com nosso pai, e o outro não está mais. Resposta: que os irmãos apresentam a versão verdadeira, mas omitem o crime da venda de Yosef. Malbe, a verdade, mas também a omissão, que chuva verdadeira exigirá exposição total. A confissão parcial é passo, mas a cura exige revelar e reparar. Aplicação prática. Ser honesto implica confessar erros, não apenas ligar acusações. Arrependimento deve ser completo. Isso, identifique uma omissão pessoal e faça um ato concreto de reparação. Assim sereis provados, a não ser que vosso irmão mais novo venha aqui e os prendeu em detenção por 3 dias. José e Yosef impõe condições para que nas Benjamim e deixa provas. E quem temporariamente Rashi interpreta a severidade como mera medida para testar e descobrir a verdade. O Malbi justifica a necessidade de verificar intenções para proteger os pais. A prova coletiva, instrumento de retificação, obriga a responsabilidade e prepara o caminho para reconciliação. Aplicação prática para a nossa vida em assuntos de confiança coletivas, mecanismo de contabilidade são necessários. Justiça tem passos firmes e pedagógicos. 42, 15 a 17. Yosef disse-lhes: não pensei de fazer isso, que vivereis, pois a Deus eu temo. Se os seus homens íntegros, deixe-se um de vós que permaneça preso, e vós ide tomar o mantimento, mas o vosso irmão mais novo a mim. Fechado. José declara agir como temor de Deus, propõe deixar um prisioneiro como garantia, enquanto os demais levam mantimentos. E trazem a Benjamim. Pois temo a Deus. Né? Aqui é justificativa moral. Né? Eloqui ani, ileki. Justifica moral, justificativa moral. Suas ações visam justiça e temer a Deus, ou seja, proteger a segurança nacional com ética. Mob enfatiza que liderança justa articula procedimento rigoroso com base ética na vingança. Assidute, temor de Deus aqui é critério que orienta rigor, não é medo egoísta, é serviço com responsabilidade divina. Aplicação. Quando tomar medidas duras, fundamenta-se em princípios éticos, tá, gente? Isso legitima a severidade. Evite a arbitrariedade, gente, porque tá cheio de arbitrariedade por aí, né, gente, no mundo. Não seja arbitrário, tá, gente? Né? Evite sofrimento, constrangimento das pessoas. Mas se tudo que você fizer for para a pessoa mudar, consertar-se, aí sim, né? Aí sim, mas não use de arbitrariedade, seja ético, tenha princípios de ética. Vamos lá, gente. Que a nossa ação, gente, que as nossas ações possam promover reparação, tá, gente? Uma ação que não promove reparação não é uma ação legal, não é uma ação direita, correta. Temos que ser imparcial e não parcial. Nosso lado, o lado do Ben-Noa, o lado monoteísta, é o lado de Hashem. Justiça verdadeira é de Hashem. Nos casos de acordo com a Torá, é falso, não é verdadeiro. Vamos lá, gente. Eles responderam: nós somos sinceros para com o meu Senhor, nós não somos espiões. Os irmãos declaram inocência. Malbi e Rash reafirmam que eles negam a acusação, mas a omissão do passado impede que a declaração seja completa. A prova final não é a palavra, mas a ação. Trazer Benjamim e depois revelar corações. Nama continuará caminho para testificar a reconciliação. Aplicação prática. A defesa verbal é insuficiente. A verdadeira prova é a disposição para corrigir e reparar. Mensagens seculares para a transformação dos hábitos. Preparação ética na fartura. Transforma em prosperidade e capacidade de socorrer.
financeira, emocional e social, transforme a tua capacidade, transforme a tua condição, transforme a tua fatura em capacidade de socorrer, de dar ajuda financeira, de ajudar as pessoas, tanto emocional como na parte social. Responder clamor, escuta ativa, ação e ação prática com humildade, liderança com o temor de Deus. Esses seus gurus devem ter base ética, preocupação com inocentes, objetivo de reparação. Testemunha completa, confessar, reparar, omissões prejudicam a cura. Omissões prejudicam a cura, tá, gente? Não seja omisso, tá, gente? Omissão é um lado errado também. Provas como veículo de transformação, dificuldade para ser redentora, se houver responsabilidade. Humildade, esperança messiânica, figuras desprezadas para se tornar instrumentos de salvação, manter o time moral, assim como foi Yosef, assim como foi Davi, assim como foi Moshe Rabbeinu. Então, gente, aprenda. Aprenda na vida. Se você passou por humilhação, por alguma coisa, achei que pode mudar o teu lado, mudar a tua vida, virar você. Gente, hoje, por misericórdia, faço parte do movimento União no Brasil. Parte da liderança a qual o Rav Yaakov Grigstad, por indicação do Morão Antônio Márcio Braga, me colocou. Mas uma coisa eu vou te dizer, gente. Passei por muitas e muitas coisas até chegar até aqui. Não no movimento bem no Brasil, tá, gente? Aquele lugar por aí que eu ia falar, a pessoa me cortava. Ia falar, a pessoa me cortava. Ia falar, a pessoa me cortava. Tipo assim, você não serve, você não serve, você não serve. Hoje nós estamos aqui. Gente que queria, eu sou bem justo, né? Buscando ser um justo entre as nações. E tinha pessoa que cortava. Nada. Baixava a cabeça. Tá? Quando tem a hora certa. Quando tem a hora certa. Pessoa que, né, queria se converter, pessoa até que se converteu, mas não entendia nada de 7 leis. Achava que entendia. Fazer o quê? Quando falamos que o Beninu é como sumo sacerdote, que é no sagrado santuário, para oferecer o seu sacrifício no templo, que é isso? Não sei o quê. O que está falando? E depois eu queria me envergonhar, me humilhar. Se converteu, tá, gente? Mas não conhecia. Quer dizer, não conhecia a parte que condiz a ele das 7 leis e ainda me envergonhar. Mas nós estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Agradecendo a Hashem. Bater, pisar, me vangloriar, humilhar as pessoas? Não. De jeito nenhum. As pessoas, cada um carrega a sua responsabilidade. Mas se você humilhar as pessoas, de jeito nenhum, não humilha não, gente. Faça o bem. E o que você faz, não precisa vocês ficar jogando para todo mundo, né? Vamos lá, gente. Faça um ato de partilha, alimento, tempo, recurso com intenção explícita para que viva quem precisa. Então, gente, Bolsheto enfatizou: transformar bem-estar em doação, caridade, fortalece a alma. Então, gente, transforme o bem-estar em doação, transforme a fartura em caridade. Isso fortalece a alma. O Rebbe de Lubavitch, sobre Yosef, a escola de José demonstra que liderança íntegra e providência prática que um caminho de redenção nacional, o justo que pode transformar o exílio em governo redentor. Então, gente, governe-se a si mesmo, prepare para a vida, e assim podemos adquirir muitas coisas. É muito importante, gente, é muito importante na nossa vida, que é ética, saber conduzirmos, né, gente, e nunca humilhar e envergonhar ninguém. A vida é o agir. O ato de Yosef não foi humilhar, foi ato educativo. Educar não precisa maltratar ninguém. Educar faz a pessoa alcançar consciência, ética, moral, divina. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e vamos ajudar a fazer esse mundo melhor, mais digno, mais ético, com muito amor. E vai uma nota aqui. Gente, olha,
como falam, nós, Benenhoa, que aprendemos com o judeu, amor, ética, a Corá, a palavra de Hashem, não devemos concordar com o antissemitismo. Seja governador, presidente, deputado, federal, seja o que for, por favor, não aceite antissemitismo no Brasil, por favor. Tá? Ódio aos judeus, ou qualquer raça, qualquer pessoa, ou qualquer tipo de nação. Não, 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 não queremos ódio, não queremos antissemitismo, não queremos ódio a ninguém. Se você é de direita, se você é de esquerda, suporte um ao outro, mas ódio para matar e tirar a vida, não. Seja um bom perdedor, ou seja um bom ganhador, mas ódio, não. Mashiach já.